Vamos aqui para os vidros, porta de vidro, janelas, box de banheiro, mesa de vidro. Então tem vários detalhes também que você consegue fazer o envelopamento tanto no vidro. Para o vidro você pode usar o material de cor ou você pode usar esse jateado. Geralmente para vidro nós usamos muito os modelos jateados, tá? No mercado você encontra bastante modelo decorado e aquela porta toda jateada igual box de vidro mesmo original. Então no passo a passo vou mostrar como se faz essa janela de vidro, tá? Então para vocês verem, já tem toda aqui a parte de decoração que já foi feita, deixamos essa parte. Essa parte, pessoal, nesse tipo de vidro tem essa borracha. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer com essa borracha no lugar ou posso retirar essa borracha para poder fazer o envelopamento do vidro, tá? Então aqui nós estamos usando um material jateado, então vou mostrar aqui o passo a passo desse modelo de janela para vocês. Então vamos lá no passo a passo, pessoal. Eu vou fazer essa instalação com água, tá? Água e sabão neutro. Sabão neutro aí da sua preferência, o que você achar melhor, tá? Sabão neutro, pessoal, são poucas gotas, tá? 3, 4 gotas aí para 1 litro de água tá ótimo. Então o processo é esse daqui, ó. Vou pegar aqui o borrifador, vamos colocar aqui um sabão. Tá ótimo aqui já de sabão, um sabão bem concentrado. Então fechou, chacoalhou aqui o borrifador e aí já está pronto para a gente fazer a nossa instalação. Então vamos seguir aqui no passo a passo, tá? Pessoal, vidro importantíssimo, tanto para móveis, eletrodomésticos, enfim, qualquer modelo de envelopamento, mas para vidro importantíssimo a limpeza, tá? Por quê? No vidro, qualquer detalhe que você deixar aqui de sujeira, ele vai aparecer, tá? Então assim, a gente vai estar trabalhando com uma película aí que ela é translúcida, mas se tiver algum detalhe de sujeira, ela vai aparecer. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essas borrachas, eu vou limpar toda essa área aqui de metal também, para na hora que eu for fazer a instalação não ter perigo aí do material colar em alguma sujeira aqui e passar para o vidro, tá bom? Então eu vou ter todos esses detalhes. E cuidado, você vai estar trabalhando com água, sempre tomar cuidado aí, forrar, pôr um pano para não molhar o piso, não molhar dependente. Às vezes o piso do cliente é um carpete, então você tem que tomar muito cuidado. Lembrando que esse tipo de material você pode pôr a seco ou molhado. Eu estou fazendo aqui no modelo molhado, ok? Pessoal, então vamos lá, vamos iniciar aqui. Vou jogar a minha água aqui, tá? No vidro. Com o ratinho, eu vou raspar aqui a superfície do vidro, tá? Passar bastante aqui o ratinho, com essa ferramenta, com essa lâmina, para tirar qualquer detrito aqui, sujeira, o que tiver nesse vidro aqui, eu vou conseguir tirar aqui com essa ferramenta. Então vamos lá, pessoal. Conhecido como ratinho, tá? Pra gente tirar aqui qualquer sujeira do vidro, e um rodinho pra gente poder retirar aqui a água que nós estamos passando. Aqui é só limpeza, tá, pessoal? Estamos só fazendo a limpeza para poder fazer a instalação. Ó, pessoal, também essa limpeza aqui das partes metálicas aonde não tem o vidro também é muito importante, tá? Fazer toda essa limpeza aqui para evitar aí de cair alguma poeira, de ficar alguma sujeira no seu material, ok? Neste caso aqui, eu vou retirar essa borracha, tá? Dos 4 lados para o acabamento do meu material ficar mais bonito aqui nesse caso. Mas você pode fazer também com a borracha no local. Então vamos lá, vou fazer a instalação, tá? Pessoal, lembrando sempre, estou fazendo instalação com água. Sempre bom forrar aí para piso do cliente, porque você vai usar bastante água. No caso aqui, essa é uma janela pequena, então eu consigo trabalhar sozinho aqui. Quando eu for tirar esse line, eu já vou tirar esse line desse material inteiro, tá? Para quê? Porque como aqui é papel, se eu ficar molhando esse papel, eu vou acabar manchando essa parte da frente do meu material. Então eu vou fazer uma instalação única aqui e rápido. Se você, caso for fazer na casa do seu cliente um box aí 1,80 m, 2 metros de altura, sempre é legal estar em 2 pessoas, tá? Para poder trabalhar nessa forma aqui com água, ok? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, depois que eu fiz toda a minha limpeza, vou borrifar a água aqui no vidro, tá? Vou tirar aqui a película do material
Como esse vidro ele é pequeno, eu vou tirar ela completa, tá? Eu vou puxar ela aqui e vou tirar ela inteira. Tirei ela inteira, eu vou molhar também essa parte. E aqui eu já vou vir fazendo a minha instalação. Então coloquei aqui. Por que água? Se eu quiser voltar o material, eu volto o material e ele não vai estragar, entendeu? Por isso o motivo de fazer ele com água. Mas eu posso fazer todo esse trabalho também a seco. Lembrando que instalação de material jateado, o que acontece? Ele fica assim, marcas, fica manchas aí de água. E toda essa mancha, tanto fazendo a instalação com água ou a seco, ela sai toda, tá? Mais ou menos aí 3, 4 dias o vidro vai ficar perfeito, vai ficar bem cristalino, sem mancha nenhuma, ok? Então coloquei lá, película, jogo uma água aqui por cima, aí vou fazer aqui, vou vir com o meu rodinho aqui, tá? E vou tirando o ar, vou jogando o ar aqui para fora da película. Por que eu tirei a borracha? Porque agora eu vou colocar esse material com minha espátula, vou jogar ele dentro lá de onde vai ficar a borracha, olha o acabamento. Olha o acabamento. Vou jogando ele lá dentro. Depois a borracha vai vir e vai fazer o acabamento por cima. E vai ficar perfeito. Então vamos lá. Passo a passo. Limpeza essencial, tá? Estamos fazendo aqui com água. Lembrando que você pode fazer a seco também. Fizemos com água porque nós gostamos aqui de movimentar, às vezes precisa casar uma imagem, alguma coisa, a gente consegue fazer essa movimentação. Se eu precisar retirar esse envelope daqui, eu posso retirar ele agora e instalar de novo, sem problema algum, tá? Então deixei uma sobra a mais, porque eu tirei a borracha e coloquei lá o envelope por dentro dessa peça e agora a borracha vai vir fazendo o acabamento aqui, tá? Pessoal, essa espátula é muito legal, ela é uma espátula e do outro lado ela é um rodinho, tá? Então para você retirar a água de dentro desse material, a água que está entre o material e o vidro é muito boa e é recomendável uma espátula dessa com rodinho, tá? Então fiz aqui a instalação, vou fazer a limpeza aqui e está pronto, ok? Então vamos lá, agora eu vou colocar a borracha de volta, tá? Já a própria borracha vai fazer o meu acabamento aqui no material. Tá lembrando, pessoal, que eu acabei de instalar o material e já estou colocando a borracha de volta, tá? Ó, não precisa esperar secar nem nada disso. Já está no lugar. E aqui é o seguinte, quando você trabalha com esse material com água, é normal ele ficar meio esbranquiçado aí nos 3, 4 primeiros dias de instalação, tá? Depois todo esse esbranquiçado ele vai sumir. Isso é decorrente do uso da água, tá ok? Mas se você quiser fazer esse material a seco e ele também ficar manchas, também aí com 3, 4 dias some tudo e ele fica cristalino. Depois eu vou tentar pegar aqui na filmagem para você ver que esse vidro já foi feito já há alguns dias, para você ver como que ele fica bem cristalino e que seria o resultado dessa instalação, ok? Então finalizei aqui o vidro, tá? Toda a janela, como vocês podem ver, toda ela foi feita na água, tá? Não fizemos esses vidros a seco, mostrando aqui quando tem borracha, tá? Não são todos os casos, mas quando você consegue tirar a borracha, o acabamento fica mais bonito. E agora eu vou mostrar para vocês um vidro que não tem borracha, como que seria a instalação desse vidro, ok? No caso dessa porta, ele não tem a borracha igual da janela, então não tem a borracha para tirar, é fixo, tá? Aqui tem uma massa que é fixa, então aqui qual que é o passo a passo? O mesmo sistema, tá? Fiz já toda a limpeza, vou tirar meu line, vou colocar o material, vou esticar esse material aqui e assim que ele estiver todo esticado, aí sim eu vou vir com o estilete e vou fazer o acabamento já com a folha no local, ok? Então vamos lá, fiz aqui, coloquei, nesse caso não tem as borrachas, tá? Então não tenho como tirar a borracha para fazer aquele acabamento, o material entrar aqui para dentro, tá? Então vou ter que cortar ele rente aqui. Nesse caso, eu já instalei o material, já vim com a espátula aqui, já dei uma pressionada, ele vai ficar voltando um pouquinho por causa da água, mas eu vou vir aqui, vou pressionar, vou vir com o estilete
e vou fazendo o meu corte. Lembrando que lâmina de estilete para trabalhar aqui com material na água sempre tem que estar afiada, sempre, sempre. Se você vir com a lâmina aqui, já usou algumas vezes, vir tentar cortar aqui, ele vai ficar mascando esse material e vai estragar o material. Lâmina, quebra, vou fazer um corte, quebra a lâmina. Vou fazer outro corte, quebra a lâmina. Sempre 100% afiado. Por que que eu faço na água e não faço a seco? Vamos imaginar que essa porta seja daqui até lá embaixo sem as emendas de ferro. Então o que acontece? Seria um vidro inteiriço, um vidro aqui de 1,80 m mais ou menos. Se eu vir com material a seco e por algum motivo no meio do caminho aqui ele criar uma bolha ou criar alguma dificuldade para mim, eu ter que ficar reposicionando esse material, o que vai acabar acontecendo, eu vou perder essa folha inteira. Com a água eu não tenho esse problema. Posicionei, venho tirando a água, já aviso para o meu cliente, sempre é bom avisar para o seu cliente antes, de 3 a 4 dias, pode falar até um pouquinho mais, uma semana. Em uma semana ele vai ficar algumas manchas e ele vai sumir no tempo. Pode ter certeza, some todas as manchas, tá? Fica perfeito. Então finalizamos toda a parte de instalação de vidros, tá? Aqui fizemos o vidro jateado nessa porta, mostrar para vocês como ficou essa porta toda no jateado. Lembrando que fizemos instalação com água, some todas as manchas, pode ir com garantia, tá? Mostrar para vocês aqui a janela também como ficou. Todo o trabalho, some todas as manchas, todos aqueles branquiçados que fica quando nós fazemos a instalação com água, some tudo, ok? Então esse é o resultado do trabalho feito aí no envelopamento com água. Então vamos lá, mesa de vidro, tá? Tem um vidro aqui simulando uma mesa. Para mesa de vidro, o que acontece? Nós fazemos o envelopamento, só que nós viramos o vidro para poder fazer o efeito laqueado, que nós chamamos assim no envelopamento. Para mesa de vidro, você não pode utilizar material com sistema anti-bolha, somente material sem o sistema anti-bolha. O sistema anti-bolha no vidro, o que acontece? Quando nós virarmos esse vidro, ele vai aparecer, a não ser que você vai usar o material por cima do vidro, aí o sistema anti-bolha funciona perfeitamente. Agora, se você for usar o material no vidro para fazer o sistema laqueado, que seria virar o vidro e o material ficar por baixo, aí o sistema anti-bolha não funciona, ok? Vamos fazer essa mesa aqui com água e sabão. Lembrando sempre, você pode fazer a seco e com água e sabão. Nós gostamos de fazer com água e sabão. Lembrando um outro detalhe, muito importante. Material, a base de cola dele, tem material com base de cola a base de água e tem material que a cola é a base de solvente. Para vidro, o ideal seria o material com a base de solvente, porque ele fica menos mancha na hora que você está fazendo instalação com água. Mas o material com sistema com a cola à base de água também dá para fazer, mas as manchas vão ficar mais, mas ela vai saindo aí com o tempo. De 3 a 4 dias some todas as manchas. Então vamos lá, sempre primeiro a limpeza, tá? Já fiz toda a limpeza, joguei aqui minha água. Aqui, o ideal, quando você for fazer uma mesa maior, uma mesa grande, o ideal seria sempre 2 pessoas. Para quê? Uma pessoa aqui segurando o material e a outra tira o line. Aqui, como é uma mesa menor, vou fazer sozinho, tá? Pessoal, ficou um pedaço de material aqui, mas eu quero só mostrar para você aqui a função do material. Então eu joguei o material aqui na mesa, vou jogar uma água por cima e vou tirar esse excesso de água que está aqui no vidro. Tá vendo? Quando eu estou trabalhando aqui com vidro na água, pô, quero voltar mais esse material. Eu posso voltar o material que não vai ter problema algum. Tá bom? Tô trabalhando ele aqui.
Porque o ideal seria 2 pessoas quando você está trabalhando com vidro e material sendo aplicado com água. Olha o que pode acontecer. O material, ele é papel por trás, molhou o material, grudou aqui na cola. Ele vai sair daqui, esse material já não sai mais daqui. Se fosse no caso de uma instalação, eu já teria perdido essa mesa aqui. Então eu teria que arrancar esse material e fazer uma nova instalação. Então por isso é sempre importante 2 pessoas, uma para segurar o material e a outra para retirar o line inteiro. Então vamos lá. Instalação, tá? A parte onde o material colou, eu já arranquei fora, tá? Porque ali já é material perdido, mas eu quero mostrar para vocês aqui como vai ficar o inverso dessa mesa. Então colocamos o material, só que o que vai aparecer aqui é a parte de baixo, tá? Então colocamos o material, vamos tirar bastante a água, tá? Ó, se você perceber, ainda tem bastante água aqui, ela demora para secar, tá? Não é de imediato que essa água vai secar. Para ajudar aqui, soprador térmico, tá? Esquenta bastante, sem pressa, trabalhe com calma, esquentou bastante, pressionou, tirou a água, aí você vai fazer o refile. O refile você pode vir direto com o estilete e refilar já no vidro, mas toma cuidado porque o material ele ainda está solto, tá? Ele não está 100% colado, ele só vai ficar 100% aqui depois de uns 3 dias, mas você consegue já fazer o refile para poder entregar o trabalho para o cliente. Ou você vem com a régua, coloca a régua, pressiona aqui aonde você quer, o limite que você quer, pressiona e vem fazendo o acabamento. Vou mostrar para vocês os 2 modelos de refile, tá? Direto com estilete, o que eu fiz agora, e agora eu vou mostrar com a régua, tá? Então vamos aqui. Fiz o refile aqui, mas eu ainda quero deixar um pouquinho mais para dentro esse material aqui. Então eu vou fazer o que? Eu vou vir com a régua aqui, tá? Pressiono bem a régua para ela não sair do lugar. Lâmina de estilete sempre muito bem afiada, tá? E vou fazer esse corte aqui. Então eu vou tirando uma tirinha, tá vendo que o acabamento fica 100%? Então eu vou fazer isso na mesa inteira, tá? Vou fazendo lá o meu acabamento na mesa inteira. E isso o processo com água, tá? Lembrando sempre aí que nós estamos trabalhando com água. Então eu vou fazendo esse acabamento. Olha como o acabamento fica fino, com o acabamento perfeito na mesa. Isso na mesa inteira. Então vamos lá, aqui já retirei aquela parte que mostrei o que poderia dar um problema do material colar, arrancamos fora. Estamos fazendo aqui essa parte para vocês verem aí como fica o material depois que nós virarmos o vidro. Lembrando aqui, o refile, sempre pode fazer o refile com a régua ou direto com o estilete. Agora eu vou trabalhar aqui nessa parte, tá? Não vou fazer a mesa inteira porque o processo é o mesmo para uma mesa de vidro inteira. Agora eu vou esquentar bastante essas partes de canto para tirar toda a água que está aqui, depois fazer o refile e assim virar. Lembrando, pessoal, sempre importante, fazer mesa de vidro 2 pessoas, ainda mais uma mesa maior. Como que você vai trabalhar? Você vai tirar, uma pessoa já vai tirar o line inteiro, tá? Jogou a água, colocou em cima da mesa, aí você vai trabalhar aqui para tirar essa água e secar e não vai ter nenhum problema, beleza? Finalizamos os vidros, fizemos as janelas, mostramos os detalhes com borracha, sem borracha, fizemos aqui a mesa de vidro. Quero mostrar um detalhe bem legal para vocês, que o envelopamento ele fica pela parte de baixo do vidro. Por quê? Aqui você pode pôr uma panela quente, pode cair um garfo, uma faca que não vai danificar o material. Então o envelopamento no vidro, mesa de vidro, ele fica por baixo, tá? Se você for fazer um envelopamento por cima, aí você pode usar um material com sistema Airflow, não tem problema algum. Agora se você for fazer esse sistema do envelopamento ficar por baixo para dar esse sistema, esse visual de laqueado, sempre sem sistema anti-bolha, porque o sistema anti-bolha ele vai acabar aparecendo quando você virar o vidro, ok? Nas mesas de vidro, quando nós fazemos o envelopamento ele fica na parte de baixo. Nós fazemos a instalação e viramos a mesa. Então o envelopamento ele vai ficar por baixo. Então aqui você pode usar a mesa normal, que não vai ter problema algum. O envelopamento ele está aqui, na parte debaixo da mesa, tá? Vou virar ela aqui para a gente poder ver esse trabalho.
O envelopamento tá aqui, fiz na base de água, tá? Aí, será que a cola do material ela fica fraca? Vamos dar uma olhada aqui. Vou retirar esse material. Olha a cola, a força que eu tô fazendo para poder tirar esse material daqui. E aqui foi feito o quê? Com água, tá? Então, a instalação ela é a mesma coisa. Fiz com água, mas a cola do material ela fica bem resistente, ó. Chegou até quebrar aqui um pedacinho do vidro, saiu um pedacinho do vidro aqui com a cola. Então ele fica muito resistente. Então eu falar para você que a instalação com água pode haver algum problema aí na base da cola? Não. A cola vai ficar exatamente se tivesse feito o procedimento a seco, ok? Pessoal, mesa de vidro, tá? Fizemos o envelopamento da mesa, sempre lembrando que a mesa de vidro, o envelopamento fica por baixo, tá? Que faz o sistema laqueado, que a mesa vai ficar brilhante, fica sensacional. Fizemos a instalação com água, com material sem sistema anti-bolha para a mesa de vidro, quando o material vai ficar por baixo. Agora, vou fazer o quê? Uma mesa de vidro com material ficando por cima, que seria como se fosse uma mesa de madeira, vamos supor. Ou essa mesa, ela tem alguns trincados, ela tem alguns detalhes. Então, se eu fizer o envelopamento aqui para ficar pela parte de baixo, esses trincados vão aparecer, tá? Então agora eu vou fazer um sistema, vou fazer uma instalação por cima, o material vai ficar por cima. E nesse caso, sim, eu uso o sistema Airflow, ok? Então eu vou mostrar aqui esse detalhe, pessoal. Aqui estava faltando um pedacinho, então eu fiz o que? Eu passei uma massinha aqui para poder fazer esse trabalho. Isso só vai funcionar com envelopamento por cima, tá? E desse lado aqui ele tem um trincado também, o vidro está trincado. Se você passar a mão, você não sente o trinco, nem por cima e nem por baixo. Mas se eu fizer o envelopamento, para o material ficar por baixo, esse trinco ele vai aparecer. Então, nesse caso, eu tenho que fazer um envelopamento por cima, para esse trinco não aparecer, ok? Então aqui, pessoal, vou fazer o quê? Vou esticar esse material. Esse material, nesse caso, vai ficar por cima do vidro, tá? Nós não vamos virar o vidro. E nesse caso, sim, sistema anti-bolha. Para vidro, muito mais prático a instalação, ok? Então vamos lá. Posicionei o material e agora eu vou esticar ele até o outro lado, tá? Então sempre esse movimento, levando sempre o material para as laterais, até o final. Então quero mostrar para vocês aqui um detalhe legal, quando você está fazendo um trabalho que tem muito material, o que é legal se fazer? Você enrolar esse material, tá? E manter, aqui você consegue segurar o material e manter ele sempre esticadinho. Então você vai tirando o line, tá? Vai puxando esse line aqui e o material você consegue segurar ele sempre esticado. E aqui sempre o sistema de espatulagem para as laterais, trazendo sempre para as laterais, tá? Parte por parte, vai fazendo envelopamento e vai levando ele para as laterais. Lembrando sempre, vou fazer essa mesa, tenho que deixar uma sobra de material, tá? Vou deixar uma sobra de material nas laterais, nas 4 laterais. Por quê? Esse material, que seria como se fosse uma mesa também de madeira, nós vamos virar esse material para baixo, ok? Aqui, pessoal, um detalhe bem legal. Nós vamos fazer esse envelopamento por cima, tá? Esse envelopamento não é por baixo. Então nós estamos fazendo numa mesa de vidro, mas pode ser numa mesa de madeira também, tá? A mesa de vidro aqui seria só para a gente poder aqui entender. Nós podemos fazer o envelopamento dos dois lados, tanto na parte de baixo como na parte de cima. Quando nós vamos fazer na parte de cima, esse material nós vamos ter que dobrar ele para fazer também as laterais, tá? Ao contrário de quando nós vamos fazer o envelopamento, que esse material vai ficar por baixo, nós cortamos ele rente, tá? Nós vamos cortar o material aqui. Nesse caso que nós vamos fazer o material por cima, nós vamos virar esse material. Então um detalhe legal. Uma luva, porque nós vamos usar uma temperatura maior aqui, nós vamos ter que usar o soprador térmico. Então vamos lá, o processo é esse: material sempre com sobra, tá? Aí nós vamos vir aqui com o soprador térmico
Lembrando que eu vou só aquecer, eu não vou esticar o material, tá? Eu estou só aquecendo esse material. Então eu vou aquecer aqui um pouco das laterais. E eu não estou esticando ele, eu estou só segurando ele. Tá vendo que ele mesmo, ele vai se moldando sozinho. Então estiquei, esquentei ele, quer dizer, vou esperar um pouquinho. Agora sim eu vou esticar fazendo a lateral. Segurei o material aqui, pressiono e agora aqui eu vou pressionar na parte onde eu quero que esse material fique colado. Então o processo para as laterais é esse aqui, tá? Para toda a lateral. Então ele vai ficar dessa forma. Aqui na lateral preciso esquentar? Não. Lateral só estico agora e vou acompanhar ele na mesa inteira. Mas nas 4 pontas eu vou ter que fazer esse processo, tá? O que acontece, pessoal? Um detalhe bem legal. Aqui é o que acontece. Muita gente, tanto em madeira, quando faz esse acabamento, o que o pessoal faz? Geralmente eles vêm aqui e cortam esse material rente aqui. Tá certo? Não tá certo. Por quê? Como eu esquentei esse material, a intenção desse material é o quê? Ele retrair. Se eu cortar esse material rente aqui ao vidro, com certeza esse material ele pode voltar e assim você estragar o seu trabalho. Então quando eu vou fazer esse tipo de acabamento, o acabamento ele tem que ficar para baixo, tá? Então eu vou fazer agora toda a lateral e depois eu mostro como faz essa parte de baixo. Então, seguindo aqui no passo a passo, já fiz aqui a virada do material, tá? Agora eu vou fazer o que? Eu vou virar essa mesa. Pessoal, lembrando que isso aqui é um vídeo de demonstração. Não é todo o caso que você vai pegar um vidro desse tamanho. Geralmente as mesas são maiores, são mais pesadas, os vidros são mais grossos, a madeira é mais grossa. Então você vai ter que trabalhar com ela no lugar, tá? Então eu vou virar o vidro só para mostrar como se faz o detalhe, tá bom? Mas geralmente você faz com o tampo no lugar, tá? Então eu vou tirar aqui esse vidro e vou virar ele para mostrar como eu vou fazer o acabamento. Vou colocar uma proteção aqui para não machucar aqui o envelopamento que eu acabei de colocar. Então aqui seria como se tivesse a parte de baixo, tá? Então ficou dessa forma aqui, a parte que vai ficar para baixo da mesa, tá bom? Então seria esse caso aqui, ó. Então vamos lá. Essa parte seria como se estivesse embaixo da mesa, tá? Então eu vou fazer o quê? Aqui nós já viramos o material, tá? Já fizemos a curva do material. Lembrando, eu nunca corto esse material aqui. Se eu cortar ele aqui, provavelmente pode ser que esse material volte, porque nós esquentamos ele para poder fazer a virada, tá? Então aqui eu vou fazer o que, pessoal? Vou continuar aqui o meu processo. Vou esquentar mais um pouco esse material, só segurando ele, tá? Não vou puxar ele, só esquento. Vai ver que o material ele vai retrair um pouco. Espera um pouquinho. Aí aqui, o que eu faço? Eu vou virar esse material para dentro. Eu vou continuar puxando esse material. Eu posso fazer esse processo aqui e esticar, ou eu posso fazer o quê? Posso cortar esse material, fazer uma parte, aí eu venho com o soprador, esquento ele novamente e estico ele aqui, tá? Estiquei esse material aqui, sempre uma luva, porque agora aqui nós estamos trabalhando com uma temperatura maior. Esquentei esse material, tirei essa parte. Ok, agora eu vou vir com esse outro lado e vou fazer uma sobreposição de material. Então com esse lado aqui, vou sobrepor em cima do lado que eu já tinha esticado. Então eu faço esse acabamento aqui. E aqui depois vou fazer o que? Vou refilar esse material com estilete para poder fazer um acabamento na parte de baixo. Então eu posso fazer esse processo aqui e eu vou mostrar agora mais um processo que eu posso fazer também. Outro modelo de acabamento que eu posso fazer aqui. Naquela ponta eu fiz como? Eu estiquei o material,
fiz um corte, aí eu fiz uma sobreposição de material, tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou segurar o material, vou esquentar e vou fazer ele direto. Vou fazer essa virada direto. Então eu esquento o material bem. Esse material ele vai estar bem esticado e eu vou conseguir fazer essa virada inteira. Então eu vou fazendo por partes. Fiz essa parte, espero um pouco, tá? Pressiono bem esse material. Agora eu vou tirar a pressão desse lado aqui. Então vai fazendo a mesma coisa, vai esquentando ele e vai puxando e fazendo o acabamento. Mesma coisa. Aí aqui nessa ponta também. Puxa ele, esquento e vou trazendo esse material. Então eu consigo fazer esse tipo de acabamento aqui também. Por que eu mostrei esses dois detalhes, pessoal? Então aqui, ó, como que fica esse acabamento. Depois eu venho e refilo. Por que eu mostrei um detalhe puxando o material dessa forma e lá cortando? Porque depende muito do modelo de material que você vai trabalhar. Aqui eu estou trabalhando com material de primeira linha automotivo. Então esse material ele é muito resistente. Então eu consigo fazer esse trabalho. Agora se você estiver trabalhando com material que não seja tão grosso, que a qualidade dele não for tão boa, quando você esticar, que você for esquentar para poder fazer esse tipo de acabamento, o que vai acontecer? O material com certeza ele vai rasgar, então você vai perder todo esse trabalho, entendeu? Então você precisa saber e conhecer o material que você também está trabalhando. Pessoal, quero mostrar um detalhe para vocês aqui, numa situação de material rasgar. Então vou esquentar esse material até ele rasgar, tá? Lembrando que esse é um material primeira linha, tá? Eu preciso esquentar muito ele para ele poder chegar ao ponto de rasgar. Então é muito importante você sempre trabalhar com material bom para fazer esse tipo de trabalho. Então eu vou esquentar aqui e vou segurar até ele rasgar. Que é o que pode acontecer se você trabalhar com material de má qualidade. Então você não vai conseguir fazer esse acabamento. Então eu vou esquentar ele aqui, ó. Vou esquentando. Eu vou levar ele até ao ponto dele rasgar. Então olha como esse material ele é bom. Olha a temperatura que eu estou chegando aqui nesse material, ele não rasgou ainda. Eu vou ter que queimar ele para ele poder rasgar. Então aqui, rasgou. É isso que pode acontecer quando você está trabalhando, caso você esquenta demais o material, chega a um ponto que ele não aguenta mais, você passa aqui da temperatura correta, ou você está trabalhando com material de má qualidade. Então pode acontecer esse problema, só que esse problema pode acontecer bem na curva aqui. Então se você esquentar ele demais e ele rasgar aqui na curva, você perdeu todo o material, tá? Então é sempre bom você estar trabalhando com material de primeira linha, sempre bom lembrar isso para você poder entregar um trabalho legal aí para o seu cliente. Seguindo aqui no passo a passo, já esticamos o material, já viramos o material, já mostrei dois tipos de acabamento que nós podemos fazer. E agora eu vou fazer o que? Eu vou esquentar esse material bastante, principalmente nas curvas aqui, nas partes onde eu virei, esse material poder selar. Então acontece como se fosse uma peça feita a vácuo. Então eu vou esquentando ele e vou selando esse material. Tá? Olha aqui, ó, como ele vai voltar, então eu vou pressionando ele, então ele está, estou trabalhando aqui no limite dele. Toda essa sobra eu vou cortar, tá? Eu vou tirar fora. Então eu vou fazer isso nele inteiro, tá? Em toda a superfície onde eu passei o envelopamento. Então, seguindo no passo a passo, já fizemos a mesa, viramos o material, falta agora refilar esse material. Pessoal, tem duas formas de refilar. Régua, tá? Usando uma régua, você coloca a régua e vem fazendo o acabamento, tá? Existe uma distância aqui? Não existe uma distância. Como essa parte é de baixo, a distância que eu achar melhor aqui, eu posso deixar. É bom deixar um pouco mais de material, uma sobra mais de material, por causa desse material, ele, em algum momento ele quiser voltar aqui um pouquinho, a gente tem uma sobra de material para trabalhar. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso vir direto com o próprio dedo, sendo a minha guia, vindo refilando esse material, tá? Então isso, a parte do refile, é uma escolha aí do instalador. Então aqui eu já tenho a minha prática de vir fazendo esse refile
já na mesa inteira, tá? Então aqui nesse caso eu não uso régua. Então eu venho trabalhando aqui, já vou fazer minha mesa inteira aqui com o meu refile. Então finalizando aqui o refile, tá? Lembrando, pessoal, estou fazendo o refile com a mão, usando o meu dedo como guia, ou se você se sentir inseguro, você pode usar uma régua para poder fazer todo esse acabamento, tá? E agora aqui eu vou retirar o excesso de material. Vou cortar aqui para ficar mais fácil aqui. Então agora aqui eu vou fazer o quê? Vou retirar todo o excesso de material que eu cortei. Tirei todo o excesso e assim vai ficar no meu acabamento. Essa parte, lembrando que é a parte de baixo. Agora olha um detalhe, quero mostrar um detalhe bem legal quando nós falamos de material com sistema anti-bolha. Se eu usar um material anti-bolha para fazer um vidro, se esse material fosse ficar por baixo, olha como que a mesa vai ficar. Tá vendo como o efeito fica totalmente diferente do vídeo que nós fizemos com outro material, com a instalação à base de água, sem o sistema anti-bolha? Então é esse detalhe que eu queria muito mostrar para vocês. Sistema anti-bolha no vidro, ele não funciona quando ele vai ser instalado por baixo. Então aqui nós temos um sistema anti-bolha feito por cima e sem anti-bolha por baixo, ok? Pessoal, finalizamos aqui todo o passo a passo do envelopamento feito pelo lado de cima.